Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Agradecemos a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também aqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos da Bíblia. Queremos aqui mandar um alô especial para Creuza Maria Teixeira e Evilásio, são lá de Vilhena, Rondônia. Raquel Reis é de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Cida Will é de Guriri, em São Mateus, Espírito Santo. Abádia Ferraz é de Governador Valadares, Minas Gerais. Antônio Albuquerque é de Iracemápolis, em São Paulo. E também Maria Nochelle Donazan é de Piracicaba, em São Paulo também. Nós agradecemos a todos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença uma vez mais e estamos agradecidos por tudo quanto fazes por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com todos aqueles que estão passando por problemas em suas vidas. São problemas de vários tipos que cada um enfrenta, necessidades, enfermidades, sofrimentos, dor, relacionamento familiar, desemprego. Estejas, Pai, com cada um daqueles que com fé estão buscando a solução em Ti dos problemas. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso estudo desta semana, onde nós estamos falando que nós precisamos lutar com toda a nossa energia, mas lembrando sempre que esta força, este poder não vem de nós. Nós não temos força nenhuma para lutar contra Satanás. Satanás, ele é astuto, e ele sabe armar o laço para nos pegar em alguma falta, em algum pecado. E então nós precisamos buscar em Deus essa força. Ele é o poder. E quando Jesus então voltou para os céus, ele deixou o Espírito Santo que veio e está entre nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda, ele nos orienta, ele nos fortalece. É o Espírito Santo que nos mostra o caminho que nós deveremos seguir, as decisões que nós temos que tomar. Então nós precisamos estar em comunhão diária com Deus através de estudo da Bíblia, da oração, para que nós possamos ouvir e reconhecer a voz do Espírito Santo e fazer a vontade dele em nossa vida. Ontem nós falamos que nós precisamos ter disciplina sobre o nosso pensamento. Nós não podemos de forma alguma deixar que a nossa mente nos conduza para fazer as coisas erradas, porque a mente ela é o centro de tudo, ela tem o controle. E se nós não dominarmos a nossa mente, como nós citamos ontem o caso de Eva, que foi seduzida pela serpente e comeu daquele fruto que Deus havia proibido, ela foi seduzida por aquele fruto que era lindo, parecia apetitoso, mas Deus havia dito que não comesse daquele fruto, e ela comeu. Agora, Davi cometeu aquele pecado com Batseba, e depois então mandou matar o marido de Batseba, e vemos que ele não estava tendo controle sobre a sua mente. Ele queria fazer o que achava que poderia fazer, o que o corpo deseja, o desejo carnal que nós temos dentro de nós. Este é o grande problema. Se nós não dominarmos a nossa mente, se nós não controlarmos a nossa mente, nós seremos derrotados na nossa vida espiritual por qualquer provação que nos sobrevir. E então, quando Jesus esteve aqui neste mundo, Jesus ele foi interpelado, sempre onde ele estava, pelas pessoas queriam saber de todas as coisas que os fariseus às vezes criticavam, os fariseus condenavam, e Jesus então ele tinha a explicação para todos os problemas e questões que as pessoas levavam a Jesus. E então perguntaram a Jesus e estavam falando a respeito de relacionamento sexual ilícito, sobre adultério. E então Jesus aqui em Mateus no capítulo 5, no verso 29,
Jesus ele disse: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte de seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Então, vejam, nós dissemos, precisamos ter controle sobre a mente. Nós precisamos dominar a mente. Mas, quando nós vemos alguma coisa, aquilo automaticamente é transferido para o nosso cérebro, para a nossa mente. E então nós começamos a desejar aquilo que nós estamos vendo. E Jesus então, falando aqui a respeito do adultério, ele disse: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Jesus não quis dizer que a pessoa deveria se mutilar, né? Literalmente arrancar o olho e jogar fora. Ou Jesus citou também o caso da mão, né? Se a tua mão direita te faz pecar, corte-a, é melhor entrar na vida sem uma mão do que perder a vida eterna. Mas Jesus não estava falando literalmente em cortar ou arrancar o olho. Ele estava falando isso de uma forma para que as pessoas pudessem entender que aquele desejo precisava ser mortificado. Foi o que nós dissemos ontem aqui a respeito de Davi, né? Quando ele subiu ao terraço do palácio onde ele morava, que olhou, estava olhando, viu lá de cima pela janela uma mulher tomando banho, e ele, ao invés de desviar o olhar, né, e descer, sair dali, não, ele continuou olhando e cobiçando e desejando. Então, aí está o problema. Como é que Davi poderia ter arrancado o olho dele? É ter saído dali. Seria isso, era mortificar aquele desejo, era arrancar simbolicamente, né? Mortificar aquele desejo. Então nós temos que ter muito cuidado, falamos nisso também ontem, sobre aquilo que nós estamos vendo, né? Aquilo que os olhos veem. Aí o coração deseja, que nós falamos coração, mas é a mente, né? Vai para a mente. Aí a mente começa a trabalhar, né? Começa a elaborar planos para poder, como foi o caso de Davi, né? Mandou saber quem era a mulher e tal, e acabou tendo aquele caso lá. Mas Jesus, ele diz então que é muito melhor nós entrarmos na vida sem um olho do que perder a vida eterna ou o corpo todo lançado no inferno, diz ele aqui. Vejam, nós, seres humanos, temos uma luta muito grande e nós precisamos mortificar esses desejos dentro de nós, na nossa mente. E como é que nós mortificamos esse desejo? É buscando em Deus força, buscando no Espírito Santo o poder que nós necessitamos. Porque nós não temos força nenhuma para vencermos qualquer provação, por menor que seja. Então, o apóstolo Paulo, como nós citamos aqui também já, essa semana, ele diz que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, mas aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E então ele diz, olha, eu me esmurro o meu corpo. Quer dizer, é uma luta constante, né, da carne contra o espírito. Nós precisamos mortificar esse desejo, mas nós só conseguiremos pelo poder do Espírito Santo atuando em nossa vida. Jesus, ele aqui em Mateus capítulo 5, no verso 29 que nós lemos, ele estava falando a respeito de arrancar o olho no contexto do pecado sexual. E hoje em dia, né, nós vemos aí como que as pessoas estão se portando, né, em frente às câmeras de televisão, em frente filmes, né, e na internet. As pessoas elas estão expondo seus corpos, né, e então o olho vê e a mente cobiça, a mente quer. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo. Hoje nós temos acesso fácil, né, através do telefone celular a coisas que nós, né, ficamos arrepiados só de pensar. E então é muito perigoso nós ficarmos navegando na internet, acessando isso, acessando aquilo, e isso faz com que nós então comecemos a sentir aquele desejo pelo pecado e acabamos cometendo o pecado. Então por isso que Jesus diz, olha, arranca o olho. É melhor você entrar na vida sem um olho do que perder a vida eterna. E aqui no capítulo 5, no verso 30, Jesus então, ele diz, e se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser
todo o corpo lançado no inferno. Vejam, Jesus falou do olho, porque é aquilo que nós estamos vendo, né? E leva para a mente deseja, a mente quer, e nós precisamos ter o autocontrole da nossa mente, nós precisamos dominar a mente. E ela só é dominada pelo poder do Espírito Santo em nós. E aí, Jesus falou também da mão. Se a mão direita te leva a pecar, por quê? Porque às vezes nós vemos alguma coisa e a mente deseja e nós queremos aquilo porque a mente está desejando, e aí nós vamos lá e pegamos aquilo que não é nosso. É roubo, não é? É furto. Mas Deus está vendo. Então, eu sei que muitas pessoas têm essa fraqueza em sua vida de pegar coisas que não é deles, e mesmo pessoas cristãs, e isso é muito perigoso. Então nós precisamos arrancar esse desejo de nós, não é cortar a mão literalmente, mas é mortificar esse desejo, o mau hábito de pegar aquilo que não pertence e ficar para si. É um pecado tremendo e Deus está vendo. Então a mente, ela precisa ser controlada. Se nós não controlarmos a nossa mente, não dominarmos a nossa mente, nós certamente continuaremos fracassando na nossa vida espiritual e nós seremos lançados no inferno, como diz aqui a palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado como é que nós estamos agindo com a nossa vida espiritual, se nós estamos mortificando em nós o desejo carnal, se nós estamos lutando, esmurrando o nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz, para não cometer aquele pecado. Mas, mais uma vez, eu quero frisar e deixar bem claro, nós não temos poder nenhum, força nenhuma em nós para vencermos essa tendência. Essa força, esse poder vem de fora, vem do alto, vem de Deus. E é o Espírito Santo que vai implantar isso em nós. Mas se nós não temos comunhão com Deus, se nós não temos relacionamento com Ele, se nós não caminhamos com Jesus, se nós levantamos pela manhã, nem sequer fazemos uma oração, nem sequer temos um momento de reflexão da palavra de Deus, se nós saímos para o trabalho de qualquer maneira, nós estamos vulneráveis a cometer qualquer pecado. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir novamente. E mesmo assim nós sofreremos provações e tentações, mas pela comunhão que nós temos com Deus, nós iremos recorrer a Ele e Ele vai nos dar forças para vencer. Agradecemos uma vez mais a todos que estão conosco todos os dias estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, dando continuidade a este estudo, mas nos lembremos, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.